Em uma usina fora da cidade, funcionários estão comemorando o aniversário de um colega quando de repente vem algo estranho nas câmeras de segurança. Uma sombra se movendo no poço e um trabalhador vai verificar, apenas para ser atacado por um monstro misterioso. Ele tenta voltar para o escritório, mas um bando de bestas o segue e começa a matar todos no prédio. Enquanto um eclipse esconde o sol, as criaturas começam a aparecer em todo o planeta, matando milhões de pessoas e destruindo cidades. As notícias chamam isso de Dia do Julgamento, enquanto soldados são enviados para lutar contra esses monstros em uma guerra que dura todo o eclipse. Milhões de vidas e toneladas de recursos são perdidos na luta, mas eventualmente todas as criaturas são exterminadas, e a humanidade começa a reconstruir. Eles projetam instalações de proteção conhecidas como portões apenas no caso de as criaturas decidirem voltar. 15 anos se passam e o mundo está vivendo uma rotina normal novamente. Dave trabalha como faxineiro para uma empresa que não o remunera bem, mesmo quando ele tem que entrar nos poços para se livrar de animais mortos. Na escola local, Laura trabalha como professora e faz amizade com o colega de trabalho Milton, que continua convidando-a para sair. Laura se divorciou de Dave há anos e ainda está trabalhando em algumas questões, mas hoje finalmente aceita o convite de Milton. Enquanto isso, seu filho Tyler está se encontrando com sua namorada Maddie, que está preocupada com o próximo eclipse. Tyler diz a ela que não há com o que se preocupar porque houve muitos eclipses nos últimos 15 anos e nada aconteceu. Enquanto isso, o oficial Garrett é chamado pelo pessoal de um dos portões, pedindo-lhe para ir até lá porque eles confirmaram uma atividade sísmica importante e a contenção foi aprovada. Quando Garrett chega ao portão, tem a sensação de que desta vez não é um exercício. Ele verifica todos os sistemas, apenas para uma caixa de energia explodir, fazendo com que percam uma grade inteira. Na cidade, Dave vai buscar Tyler na casa de Laura, e enquanto o menino joga videogame, os pais acabam discutindo. Acontece que Laura estava grávida de Tyler durante o último desastre e Dave não estava lá para ela, e ela ainda não o perdoou. Tyler os interrompe e consegue sair com seu pai. Mais tarde, no meio da noite, Dave recebe uma ligação do tio Ted, que tem certeza de que o novo dia do julgamento será amanhã e convida Dave a trazer sua família para seu abrigo antes do eclipse começar. Tyler está assistindo as notícias e fica perturbado ao ver milhões de peixes mortos aparecendo em praias em todos os lugares. Este é um dos sinais que foi visto 15 anos atrás. Nesse momento, o primeiro monstro aparece no portão, silenciosamente se aproximando das escadas. Ao mesmo tempo, Laura liga para Dave, dizendo que viu as notícias e quer que Tyler volte para casa porque Milton reservou um abrigo. Dave quer que Tyler fique com ele e uma discussão se segue durante a qual Tyler recebe uma mensagem de texto que o faz sair de casa em segredo. Quando Dave finalmente vai procurá-lo, só encontra uma nota em seu quarto com um número de Maddie. Milton continua pressionando Laura porque o abrigo está ficando cheio, então eles precisam estar lá logo. Quando Laura explica que Tyler foi embora, Milton usa o número de telefone do garoto para rastrear a localização com um software especial e o encontra no parque de skate. Acontece que Tyler está lá com Maddie, que está muito nervosa e com medo porque seus pais partiram. Tyler promete que não é como seu pai e nunca a deixará sozinha. De repente, um grito alto é ouvido e grandes bandos de pássaros aparecem no céu, outro sinal do julgamento. As pessoas no parque correm em pânico e logo as estradas estão cheias de famílias tentando sair da cidade. Dave fica preso em um engarrafamento gigante, mas quando vê os pássaros voando, deixa o carro e continua a busca a pé. No portão, os trabalhadores estão verificando os sistemas quando ouvem alguns sons estranhos. Um monstro aparece de repente e começa a atacar um dos homens. Garrett foge enquanto os outros soldados abrem fogo, mas parece que as balas comuns não prejudicam a besta. Momentos depois, Dave finalmente encontra Tyler e Maddie logo antes de sirenes de emergência começarem a tocar por toda a cidade. Felizmente, Laura aparece com Milton e eles levam os três no carro de Milton. Resta cerca de 1 hora antes do eclipse, e a cidade está em completo caos. Com pessoas tentando escapar, há um engarrafamento em todas as estradas. A família fica presa por um tempo e vê cultistas caminhando entre os carros, assustando os motoristas com seus rostos pintados e sua convicção de que o fim está chegando. Quando Milton finalmente vê uma abertura, ele dirige o mais rápido que pode e consegue levar a família para o abrigo. Infelizmente, há caos aqui também, com muitas pessoas implorando por um lugar dentro enquanto os militares dizem que apenas mulheres e crianças são permitidas. Dave diz a Tyler para ir com Laura e Maddie para o abrigo, mas depois de entrar, Tyler se arrepende e corre de volta para o seu pai dizendo que nunca o deixaria para trás. As mulheres o seguem para fora e nesse momento o placar anuncia que o abrigo está completamente cheio.
O grupo corre de volta para o carro enquanto discute as opções. Dave quer ir para o esconderijo de Ted no deserto, enquanto Milton sugere se esconder na escola porque é mais perto e tem um porão. Logo ficam presos em outro engarrafamento, então acabam saindo do carro quando um terremoto atinge a área e o eclipse começa. Com o mundo mergulhando na escuridão, os monstros começam a sair para atacar. Eles imediatamente tomam a cidade e começam a matar sem piedade, assim como aconteceu 15 anos atrás. Dave insiste que eles devem deixar a cidade e quer dirigir, mas Milton fica irritado porque aquele é o carro dele e ele sabe como salvar todos. Uma discussão se segue e socos são trocados, mas a briga é interrompida quando um monstro voador mergulha e leva Milton embora. Enquanto Laura grita, Dave a empurra para dentro do carro e assume o volante para finalmente tirar sua família da cidade. Enquanto dirigem ao longo do canal, discutem teorias sobre a origem dos monstros, perguntando-se se foram enviados por Deus ou não. Eventualmente, o carro começa a ficar sem gasolina, e Dave quer encontrar um substituto para ele. Estaciona ao lado de um monte de carros abandonados e começa a verificar o interior para descobrir que há corpos dentro deles. Quando finalmente encontra um vazio, entra, apenas para o motorista escondido no banco de trás o puxar para baixo enquanto revela que há um monstro por perto. O monstro continua procurando pelos veículos em busca de mais vítimas, e quando passa perto dos dois homens, felizmente não os vê e continua. Em seguida, o monstro encontra um dos corpos e começa a devorá-lo, então Dave começa a rolar o carro silenciosamente de volta para Laura e as crianças. Agora os dois carros estão lado a lado, então Laura e as crianças tentam passar de um carro para outro. Eles estão muito quietos, mas o monstro ainda os percebe e vai atrás deles. O homem idoso sai do carro e espalha sal sobre a besta, mas isso só a para por um momento e então ela pula sobre o homem para começar a devorá-lo. A família usa essa distração para finalmente dirigir para longe da área, pegando uma estrada abandonada nas montanhas enquanto hordas de monstros se dirigem para a cidade por todos os lados. Eventualmente, finalmente chegam ao esconderijo de Ted, que é um verdadeiro bunker de concreto. As portas estão fechadas e há câmeras no telhado, mas ninguém sai quando a família começa a gritar e bater na porta, pedindo para serem permitidos dentro. O que eles não sabem é que Ted está sentado em seu computador, observando-os nas câmeras enquanto alguém aponta uma arma para sua cabeça. Nesse momento, uma horda de monstros aparece nas montanhas e começa a se apressar em direção ao abrigo. Enquanto a família entra em pânico, Dave pega um ferro de pneu para proteger seus entes queridos, mas então a porta do bunker finalmente se abre e eles entram correndo. A família encontra Ted e sua esposa Stella, mas também ficam surpresos ao encontrar Garrett. Aparentemente, o pai dele costumava ser camarada de guerra de Ted e ele se separou de sua unidade, então veio aqui pedir ajuda. Dave percebe que Garrett está com uma arma, o que o deixa suspeito. Então o grupo compartilha uma refeição, mas não pode deixar de notar nos monitores como os monstros estão tentando arrebentar a porta, deixando todos nervosos. Usar o rádio também é inútil porque eles só podem ouvir gritos. Maddie pergunta como os monstros os detectam, e Garrett explica que reagem à luz e ao calor, mas se perguntam se eles veem as almas das pessoas. Ele também compartilha a história de como sobreviveu ao primeiro dia do julgamento. Naquela época trabalhava em uma refinaria, e quando os monstros invadiram, ele conseguiu mergulhar em um lago de lama salgada. Ele se enterrou e teve que ouvir os monstros matando todos os seus colegas e amigos. Enquanto Garrett está distraído com sua história, Ted sinaliza para Dave pegar e esconder uma faca, sem saber que do lado de fora, um monstro semelhante a uma centopeia está se arrastando por um pequeno buraco na tela que cobre a janela. Então Garrett anuncia que será o primeiro a ficar de vigia, então Ted convida os outros a ficar e jogar cartas em vez de dormir, olhando significativamente para Dave. No entanto, Garrett percebe o gesto e puxa a arma de sua bolsa, forçando Dave a largar a faca enquanto explica que Ted havia sido contra permitir que ele ficasse. Foi Stella quem teve pena dele. Ele sobreviveu da primeira vez e está determinado a sobreviver novamente, custe o que custar. De repente Tyler se lança contra Garrett para tentar pegar a arma, mas Garrett apenas o empurra para longe. Uma discussão se segue, mas Maddie a interrompe apontando que eles não conseguem mais ouvir os monstros. Então um monstro semelhante a uma centopeia pula da parede e morde Stella. Enquanto Ted arranca a criatura do pescoço de sua esposa e joga sal nela, Dave soca Garrett para pegar a arma e tenta atirar na criatura. O pequeno monstro desvia de todas as balas, mas Maddie consegue matá-lo com a faca. Depois eles amarram Garrett e tentam parar o sangramento de Stella, mas precisarão de cuidados médicos adequados. Nesse momento, eles percebem no monitor que uma enorme besta está repetidamente batendo na porta da frente, tentando entrar.
Dave diz que devem sair, mas Ted não quer ir, dizendo que sua esposa não sobreviverá lá fora. Stella quer que ele vá e lembra ele do túnel subterrâneo sob o bunker, que leva às montanhas. Garrett diz que tem um carro com um tanque cheio e pode levar todos até o portão, e o grupo não sabe se deve acreditar nele até Garrett apontar que é benéfico para ele ajudá-los. Eles decidem sair, mas primeiro Ted revela que tem um arsenal inteiro de armas e todos se armam. Enquanto o grupo entra no túnel, Dave abre a porta da frente e explode a primeira besta que aparece antes de se juntar aos outros. Uma vez que o túnel está devidamente fechado, eles saem e percebem que Stella está tendo dificuldades para andar porque está começando a se transformar em uma besta também. Mais tarde, estão caminhando por uma estrada quando Tyler avista um monstro parado ali. A besta parece estar morta, então Maddie tenta tocá-la, apenas para que Tyler a impeça. Quando ela se vira, um longo tentáculo sai de um buraco no chão e agarra suas pernas, tentando arrastá-la para longe. Enquanto Maddie grita loucamente, Tyler e Dave a seguram, e Laura atira no tentáculo para fazê-lo recuar. Quando Maddie está livre, o grupo foge, e Garrett convence Dave a soltá-lo para que possa ajudar em caso de outro ataque. O que os outros não sabem é que Dave está escondendo uma lesão no braço. Algum tempo depois, eles chegam ao topo da montanha e veem a cidade queimando. Quando encontram o carro de Garrett, ficam arrasados ao ver que ele não vai pegar. Nesse momento, monstros aparecem no topo da montanha e começam a correr em sua direção, então Garrett tenta desesperadamente dar partida no motor enquanto Stella pega a arma de Ted para acabar com as coisas para si mesma antes de terminar de se transformar. Ted imediatamente briga com ela até recuperar a arma e implora para ela entrar no carro, mas Dave sabe que não há esperança e arrasta Ted para trás. Stella espera os monstros chegarem, e eles a devoram rapidamente. Garrett finalmente consegue dar partida no carro e o grupo escapa, deixando os monstros para trás. No caminho, eles pegam um sinal de rádio e ouvem que quase todos os abrigos não conseguiram resistir ao ataque e foram arruinados. Eventualmente, eles chegam ao portão, mas ninguém responde ao rádio, sem mencionar que a porta está aberta. O grupo faz seu caminho cuidadosamente para dentro e descobre que não há energia, então Garrett e Dave decidem consertar enquanto os outros vão procurar um kit de primeiros socorros porque descobriram que Ted tem uma ferida nas costas. Os outros cuidam de Ted enquanto Dave restaura a eletricidade, e Garrett explica que o portão foi preparado para uma segunda invasão e toneladas de água salgada foram bombeadas, mas o buraco era muito fundo. Uma vez que a energia está funcionando novamente, Dave e Garrett começam a fazer o caminho de volta, mas de repente Garrett sente o gotejamento de sangue em sua mão e olha para cima para encontrar um corpo ao mesmo tempo em que algo na escuridão ruge. A dupla corre de volta para o grupo para discutir suas opções, já que faltam 2 horas até o final do eclipse, e Garrett oferece se esconder em um depósito químico porque suas portas são a prova de explosão. No momento em que saem da enfermaria, um humano transformado ataca Garrett, que luta junto com Dave para lidar com isso. Eles derrotam a besta, mas o barulho que fizeram atraiu a atenção de mais monstros. Aterrorizado, Garrett corre rapidamente através de uma porta e a fecha atrás dele, deixando todos para trás. Em seguida, ele se dá uma espécie de injeção para começar a lutar contra a transformação. Dave leva sua família para outra sala e percebe que há linhas de dispersão lá, o que significa que o tanque está do outro lado da parede. Isso lhe dá uma ideia para um plano. Ele vai canalizar a água salgada através dos tubos do tanque para manter os monstros afastados. Antes de sair, Laura o beija. Nesse momento, a porta se quebra, então a família foge. Dave se abre caminho através da ventilação, notando um monstro devorando sua presa na sala. Quando ele chega ao tanque, tenta ser muito silencioso ao abrir a torneira e a água começa a encher os recipientes. Então Dave sobe de volta, mas o monstro sente e começa a persegui-lo, agarrando sua perna. Enquanto Dave luta de volta, ele o salpica com sal, fazendo com que o monstro se desfaça em pó. Enquanto isso, os outros se veem cercados por monstros, e Tyler atira neles. De repente a voz de Dave é ouvida pelo alto-falante pedindo para ligarem o alarme de incêndio. Os monstros estão se aproximando, então Ted diz a Tyler para proteger a família antes de ir atrás dos monstros com um machado, mas várias bestas pulam sobre ele de uma vez e o matam rapidamente. Tyler continua atirando apenas para ficar sem munição, então ele liga o alarme de incêndio, fazendo a água salgada começar a cair sobre todos os monstros, fazendo-os desmoronar em pó enquanto gritam de dor. Nesse momento o eclipse termina e todos os monstros começam a voltar para seu reino através do portão, causando outro terremoto. Laura e as crianças tentam se mover também, apenas para encontrar Garrett, que está perdendo a mente para a transformação. Ele atira em Tyler e os acerta no ombro, mas Laura consegue matá-lo com um machado.
Depois que a batalha acaba, eles não têm escolha a não ser seguir o rio até que encontrem um pequeno barco, que os leva de volta ao portão. Eventualmente, eles voltam à civilização e encontram o exército esperando por eles. Ao olhar para trás, eles percebem que finalmente estão seguros, mas então Dave começa a tossir e desmaia, revelando que ele foi mordido durante a batalha. Eles tentam o salvar, mas é tarde demais, então Laura promete que nunca os deixará novamente. Com isso, o filme termina enquanto eles navegam para longe, deixando o portão para trás e começando sua nova vida juntos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu a história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Se conhece alguém que também gostaria deste tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.